Abra comigo Ruth, capítulo 1, por favor. Ruth, lá no Velho Testamento. No capítulo 1, versículo 1 em diante. Eu quero ler com vocês apenas alguns versículos. A história aqui se encontra do versículo 1 até o versículo 22 e até em outros capítulos também do livro de Ruth, daquilo que nós vamos conversar. Mas eu gostaria de ler apenas alguns versículos e nós vamos meditando ao longo da mensagem em outros versículos. Diz assim no versículo 1: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram eufrates de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com as mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha. Sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Agora vamos para o versículo 14. Então Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, Noemi, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta ministração. Amém? Bom, meus irmãos, hoje nós vamos meditar em uma das histórias mais comoventes do Velho Testamento. E a história que vamos conversar é de uma mulher chamada Noemi. Ela era casada com Elimeleque e tinha 2 filhos, o Malom e o Quilion. Malom e Quilion. E na verdade o texto aqui relata a trajetória dessa família ao deixar a sua cidade de origem em busca de uma melhor qualidade de vida. Mas a pergunta que eu faço para todos nós aqui nessa noite é a seguinte: como é que uma família que viveu há 3.200 anos atrás pode se identificar conosco hoje? Como é que você, mulher, mãe, e até você, homem, pode se identificar com a história de Noemi? E eu gostaria de deixar com vocês aqui alguns aspectos importantes desta história. Nós nos identificamos com Noemi de 3 maneiras. E eu gostaria que você tivesse muita atenção e você guardasse esses 3 aspectos que eu quero mostrar para vocês, guarde no seu coração, porque eu tenho plena convicção de que o Senhor vai falar com você. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, Deus já está falando neste lugar. Você crê assim? Bom, vamos lá. Primeiro, gente, nós somos identificados com a dor de Noemi. Esse é um primeiro aspecto. Nós somos identificados com a dor desta mulher. Nós nos identificamos com Noemi quando nós também passamos por problemas, por dificuldades, por dores. Como essa mulher sofreu, gente? Você viu aqui logo de cara no texto que a gente leu? Como ela sofreu tanta dor. A Bíblia declara que Elimeleque
pegou Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, saiu de Belém e foi morar em outra terra, na terra dos Moabitas. E por que isso, gente? Porque havia uma grande fome na sua terra em Belém de Judá. Então eles foram para outro lugar. Aquela terra de Belém estava sendo mal governada. E havia muita provação. E esta família então estava vivendo um tempo de fome e de muito sofrimento. E aí então Elimeleque e a sua família saíram de lá em busca de pão. E eles foram tentar a vida em outra terra, em Moabe. E eles ficaram nessa terra, diz a Bíblia, por 10 anos. Quantos anos, irmãos? 10 anos. E os seus filhos, Malom e Quilion, se casaram com mulheres moabitas. É muito importante destacar que os judeus, naquela época, eles se casavam cedo. E por isso os meninos cresceram nesse período e eles se casaram. E um deles se casou com uma mulher chamada Orfa. E o outro filho se casou com uma mulher chamada Ruth. Orfa e Ruth. E aí então começa a tragédia dessa família. Como se já não bastasse, meus irmãos, o sofrimento, a fome, a crise social, a mudança para uma terra desconhecida, estrangeira, longe do seu povo, longe da sua cultura, longe da sua religião, meus irmãos, passando muitas necessidades. Chega agora, talvez, a dor mais forte que uma família pode passar, que é a dor do luto, da perda e da morte. O que é que aconteceu? A Bíblia diz que Elimeleque morreu. O marido de Noemi morreu. Que triste. E se isso não bastasse, meus irmãos, Noemi, que agora era viúva, ela perde os seus 2 filhos. Malom e Quilion morreram. Eu fico pensando aqui e eu pergunto, você que é mãe, você imagina uma situação dessa? Perde o marido e perde os 2 filhos. Você consegue entender o tamanho da dor? Dor é um negócio complicado, né, gente? É um sentimento muito pessoal. A gente não consegue dimensionar o tamanho da dor do outro. A gente pode ter uma noçãozinha, mas a gente não consegue dimensionar o real sentimento do outro que tem a sua perda. Mas imagina, você consegue imaginar o tamanho da dor desta mulher? Perde o marido e perde os 2 filhos. Acabou. Encerrou naquela época uma viúva sem filhos. Era desamparada. Era abandonada socialmente. A dor e a tristeza aqui de Noemi eram profundas. E agora ela entra em um processo de uma tristeza profunda. De uma depressão, um processo depressivo. Mas então, Noemi, ela recebe a notícia de que Deus, por misericórdia, voltara a abençoar a sua terra de Belém. Agora havia pão de novo. E então, ela resolve voltar para o seu povo. Ela resolveu voltar. Ela saiu de Belém, foi para Moabe, ficou 10 anos. E agora então ela resolve voltar para casa, outra vez. Porque ela pensou o seguinte, eu vou continuar aqui para quê? O que eu vou fazer? Que eu perdi tudo. Perdi marido, perdi os meus 2 filhos, perdi aquilo que era mais importante para mim, e agora já há pão em Belém. Eu posso voltar, eu vou voltar para a terra dos meus pais, vou regressar à terra dos meus parentes, e assim Noemi tomou a decisão de voltar para Belém. Gente, o normal era que as suas noras, a Orfa e a Ruth, acompanhassem Noemi. Eram 3 viúvas juntas. As 3 mulheres. E aí quando elas estão a caminho, gente, quando elas estão lá a caminho, Noemi, num dado momento, para. E ela diz o seguinte para essas 2 moças. Veja lá no versículo 8 e 9. Do texto que nós lemos. Ela diz assim, voltem para casa. Voltem para o povo de vocês. Vocês não precisam vir comigo. Eu não poderei lhes dar outros filhos para se casarem. Vocês foram tão bondosas com os
para com os falecidos e comigo. Que o Senhor honre e abençoe a vida de vocês com um novo casamento. Gente, que sogra boa. Que sogra abençoada, ela não prendeu as moças, ela não se prendeu àquelas moças, mas as liberou para reconstruírem suas vidas. E aí, quando aquelas moças ouviram isso, a Bíblia diz que elas começaram a chorar. E chorar muito. Porém, Orfa, ela decide voltar para a terra dos seus pais. Mas Ruth ficou. E quando Noemi vê Orfa indo embora, ela vira-se para Ruth e ela diz: volte você também para a sua terra. Vá você também. E observe uma coisa muito interessante, que Noemi, ela diz algo aqui muito específico, muito interessante. Ela diz: volte para o teu Deus. Volte para o teu Deus. É muito importante a gente entender que os deuses moabitas não eram o Deus de Israel. Mas nos versos 16 e 17 aí na sua Bíblia, mostra agora uma das declarações de amor mais lindas das Escrituras e do Velho Testamento. Porque Ruth aqui faz uma declaração de fé. Ruth faz uma declaração de amor, certamente por causa do testemunho da fidelidade e da vida de Noemi. E olha o que ela diz, versículo 16 e 17, você está com a Bíblia aí? Veja que interessante. Olha o que ela diz para sua sogra. Não insistas comigo que te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Olha que declaração, e louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, por tão linda e preciosa e maravilhosa declaração. Posso ouvir um amém aí ou não? E aí o que mais que Noemi podia fazer, queridos? O que mais diante de uma declaração dessa? Orfa havia ido embora para a terra dos seus pais, para junto dos seus pais. Noemi, Ruth decidiu ficar. Então, Noemi permitiu que ela a acompanhasse. E agora, gente, o que acontece nessa história aqui? Ruth e Noemi chegam a Belém. Para Ruth era tudo novo. Ela não conhecia o lugar. Era novidade. Para Noemi, ela estava voltando para sua casa. E a Bíblia diz que quando o povo daquele lugar soube que Noemi estava voltando, eles foram ao encontro dessas duas mulheres. E ao olharem para elas, eles destacaram Noemi. E eles disseram: será que é Noemi? Olha só, gente. Será que é Noemi? Agora pensa comigo aqui. 10 anos, gente, não é tanto tempo assim para que você não reconheça uma pessoa. Uma coisa é um recém-nascido, numa espera de 10 anos faz diferença, sim ou não? Agora, alguém como nós, 10 anos não é assim uma diferença absurda ao ponto de você não reconhecer. Isso não é uma coisa normal. E eu fiquei pensando, e por que surgiu essa dúvida, hein? Por quê, meus irmãos? Porque agora o semblante daquela mulher, de Noemi, que perdera o seu marido e os seus 2 filhos, havia mudado. E agora, meus irmãos, refletia toda a sua dor e sofrimento de alma. Então Noemi se identificou. Ela disse: olha, gente, sou eu, mas vou pedir algo para vocês. Versículo 20, ela diz assim: vou pedir uma coisa para vocês. Não me chame mais Noemi. Não, este não é mais meu nome. Vocês agora me chamem de Mara. Noemi não, Mara. Noemi em hebraico significa agradável, significa alegria, amável. E Mara é amargura. Então veja, ela estava dizendo aqui em outras palavras: olha, não me chamem mais de Noemi,
Porque eu não sou mais uma mulher agradável. Eu não sou essa mulher amável. Eu não sou uma mulher alegre. Eu sou uma mulher triste, cheia de amargura, porque o Todo-Poderoso pesou a sua mão sobre a minha vida e a minha casa. Olha a situação, gente. Olha a situação desta mulher, queridos. E eu quero dizer para vocês aqui nesta noite que é nessa dor que nós podemos nos identificar com Noemi. É nessa dor, neste exato momento, enquanto nós estamos aqui, neste prédio, louvando ao Senhor, exaltando o Senhor, glorificando o nome dEle, é possível que esteja alguém sofrendo em seu coração. É muito possível. Pode ser que a sua história não seja exatamente como a de Noemi, mas talvez a sua dor, como a dela, também seja dentro de casa. Pode ser. Quem sabe você está sofrendo por causa do seu relacionamento conjugal. Quem sabe você está sofrendo por causa do relacionamento com os seus filhos, ou com os seus pais. Eu não sei. Existem mulheres que choram as amarguras de uma família desfeita, destruída, falida. Existem mulheres que choram as amarguras de alianças que foram rompidas, que foram quebradas. Ou até choram por causa da violência de agressões verbais, ou até mesmo agressões físicas. É verdade ou não? Pois é, queridos, pois é. Há pessoas sofrendo como se tivessem algemadas num cativeiro de um casamento em crise, de filhos presos pelas drogas, pelo álcool, e por todo tipo de vício, queridos. Que triste isso, que dor para uma família. Que dor para uma mãe. Que dor. Eu quero dizer para você que todos nós aqui, sem exceção, temos as nossas tristezas. Todos nós aqui temos as nossas dores. É verdade ou não? Todos nós aqui temos algo, temos as nossas amarguras. E é justamente na dor e na perda que nós nos identificamos com a história de Noemi. Esse é o primeiro aspecto. Posso ouvir um amém de vocês? O segundo aspecto, anote aí por favor. Nós somos identificados na providência de Deus. Nós somos identificados na providência de Deus. Veja, se nós nos identificamos com a dor de Noemi, nós também podemos nos identificar com a providência de Deus. Gente, a providência de Deus aqui na vida de Noemi tem nome. E qual é o nome? Ruth. Aqui está o nome. Porque foi Deus, queridos. Foi Deus que tocou no coração daquela jovem. Que não permitiu que ela voltasse para os moabitas, para a sua terra, junto com os seus pais, para a sua família, como seria algo normal. Foi Deus que colocou no coração de Ruth para que ela acompanhasse agora a sua sogra. Foi Deus. E por quê, gente? Porque, meus irmãos, Ruth era a personificação da benevolência, do amor, da misericórdia, da graça, da bondade e da providência de Deus para com Noemi. Diga glória a Deus. Oh, meus irmãos. Glória a Deus por isso. E é muito interessante que a família de Elimeleque e Noemi, junto com os seus 2 filhos, era uma família extraordinária. Que família exemplo. Inclusive, esta família foi um exemplo para Ruth. Porque era uma casa, gente, tão abençoada. Pergunto, você tem uma casa abençoada? Você tem uma família abençoada? Porque veja bem, o quadro aqui. Essa casa era tão abençoada ao ponto de Ruth dizer, olha, o teu Deus será o meu Deus. Eu quero esse Deus aí de vocês na minha vida. Eu quero esse Deus na minha história. Eu quero esse Deus também dentro do meu coração. Oh, meus queridos, aleluia por isso. E que as pessoas, quando elas olharem para nós, elas digam a mesma coisa. Eu quero o seu Deus.
Eu quero o seu Deus será o meu Deus. Onde você estiver, eu estarei. Onde você for sepultado, eu também serei sepultado. Que lindo isso, gente. Que testemunho. Que testemunho. E olha, outra coisa linda é que o nome de Ruth no hebraico significa amizade. Significa o quê? Amizade. Veja, que Ruth era a amiga que Deus colocou na vida de Noemi. Ruth era um instrumento do amor, da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Ruth era a amizade, era uma amizade despretensiosa, sem interesses, diferente do que acontece nos dias de hoje, né? Onde as pessoas muitas vezes se aproximam da gente para ver o que elas podem tirar da gente. A amizade delas não era assim, não. Era uma amizade verdadeira. Era uma amizade sincera, uma amizade que não se limitava ao tempo, aos costumes, à cultura, enfim. Ruth amava Noemi. Ruth amava sua sogra, meus irmãos. E não eram tantos anos assim de amizade, foram aí no máximo 10 anos de relacionamento que elas tiveram. Gente, as duas mulheres agora, aparentemente desamparadas, encontram uma na outra a providência de Deus para elas. Que lindo isso, gente. De repente você hoje se identifica com Noemi, e você se identifica com Noemi na dor, e você diz, olha, eu também estou passando por lutas, eu também estou passando problemas dentro da minha casa, com meu marido, ou com a minha esposa, meus filhos, na minha família. Eu digo a você, meu irmão, minha irmã, creia que o Deus que sabe do que você está passando, sabe que você está passando por essa dor, é o mesmo Deus que vai chegar com providência. Ele vai providenciar graça para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Porque Ele é o Deus que te abençoa, Ele é o Deus que te guarda, Ele é o Deus que te ergue, Ele é o Deus que te levanta, Ele é o Deus que te renova, que te resgata, que te cura e restaura a tua família para a glória do nome dEle. Glória a Deus. Ele é o Deus que está contigo. Ele prometeu isso, que Ele nunca iria nos deixar, nem nos abandonar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o Deus que coloca alguém para ser um anjo na nossa vida. Oh, meus irmãos, por isso clame a Deus. Ore a Deus, peça a Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai colocar um anjo na tua vida. E quando eu falo aqui de anjo, eu não estou falando de um ser espiritual com asas. Não, não é isso não. Ele vai colocar alguém humano como você, que chora como você, que sente dor como você, e que pode sentar do seu lado para conversar com você, abraçar você, enxugar as tuas lágrimas, te acolher e te abençoar e ser uma bênção na sua vida. Você crê nisso ou não? Deus levanta pessoas assim, meus irmãos, para ser providência em nossa necessidade. E que Deus faça isso hoje na sua vida. Se você não tem alguém assim, que o Senhor providencie hoje alguém na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus é soberano. O nosso Deus, o olhar de Deus está em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O olhar carinhoso de Deus está na sua direção, meu irmão, minha irmã. Eu creio assim, Ele conhece a sua vida. Ele é o arquiteto, o construtor de todo o universo. Ele tem a nossa vida nas suas mãos. Ele conhece tudo sobre nós. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, os nossos pensamentos. Antes de serem pensados, Ele já sabe. As nossas palavras, antes de serem ditas, Ele conhece. Deus conhece tudo ao nosso respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe dos detalhes da sua vida. Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Porque Ele te conhece. E assim, como Ele providenciou Ruth para aliviar e sanar a dor de Noemi, Ele vai levantar um servo dEle para te abençoar. Pode ser com uma palavra, como está acontecendo nesse exato momento. Deus está aqui me usando para falar com você, para te abençoar.
Ele está presente neste lugar. Você crê na presença do Senhor neste lugar? Você crê? Ele está presente neste lugar para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Louvado seja Ele. Glória a Deus. Terceiro, se você quiser anotar, anote. Nós somos identificados na dor, na providência de Deus, e agora nós somos identificados na restauração. Gente, é linda a maneira como Deus restaurou a vida destruída de Noemi. Uma vida arrebentada. Que especial, que lindo a gente ver como é que Deus faz, queridos. Noemi não tinha mais nada. Noemi não tinha mais bens. Noemi não tinha marido. Noemi não tinha mais os seus filhos. E ela estava depressiva, amargurada. Tudo aquilo que ela possuía agora era a amizade da sua nora estrangeira. Apenas isso. Mas veja, meus queridos irmãos, a reviravolta que Deus, por amor e misericórdia, fez na vida desta mulher. Olha o que Deus vai fazer. Olha a restauração. Veja, no capítulo 1, que nós lemos aqui apenas alguns versículos, declara que ela voltou para Belém no princípio da colheita ou da cega da cevada. E neste calendário aqui, no nosso calendário, significa o mês de abril. No capítulo 2, que nós não lemos, depois você pode ler a continuação toda da história. No capítulo 2, elas já estão estabelecidas agora, lá em Belém. Estão lá e agora elas precisam tocar a vida. Precisam ter os seus recursos para poder se manter. E aí, o que acontece? Ruth, ela resolve colher espigas na fazenda de um homem chamado Boaz. Qual é o nome, gente? Boaz. E quando ela volta para casa, ela fala com Noemi. E ela diz assim: olha, eu fui colher espigas no campo de um homem chamado Boaz. E Noemi disse: o quê? Um homem chamado Boaz. Boaz? É. E aí acendeu uma chama de esperança em Noemi. Por quê, queridos? Porque ela disse o seguinte: minha filha, ele é meu parente. Ele é meu parente. Eu tenho, minha filha, um primo rico. Acendeu uma chama de esperança. Por que vocês estão rindo? Boaz, o meu primo, tem grana. Então, Noemi vê nessa coincidência uma possibilidade de restauração. Boaz, o seu primo, podia se apaixonar e casar com Ruth. Veja, Noemi não era boba. Ela era uma mulher experiente, inteligente, uma mulher sábia e mais, ela conhecia o seu parente, conhecia Boaz. E aí ela planeja uma estratégia. Qual foi? Mulher é fera, né, gente? Mulher para estratégia é um negócio... Cadê as mulheres aqui? Deixa eu ver. Olha lá. Vocês são fera. Aí ela planeja uma estratégia. Sabe o que ela diz para Ruth? Ela chega lá para sua nora e diz assim: olha, é o seguinte, está lá no capítulo 3, versículo 4. Depois você leia. Mas ela diz o seguinte: olha, quando Boaz dormir, faz o seguinte, vai e se deita aos pés dele. Vai. E Ruth foi. E fez exatamente como a sua sogra instruíra. E Boaz está dormindo. De repente, quando ele acorda, ele toma um susto, olha assim, o que está acontecendo? Tem uma mulher deitada nos pés dele. Jovem, bonita, solteira. Ele também. E aí, meus irmãos, então ele se apaixona por Ruth e casa com ela. Oh, meus irmãos, olha, eu acho impressionante. Eu acho impressionante o desprendimento do coração de Noemi.
Eu acho impressionante, porque na maioria das vezes, o que nós vemos é uma disputa entre sogra e nora. É verdade ou não? Há uma disputa, há uma briga, e é uma desgraça quando uma sogra não sabe o seu lugar. É uma desgraça quando a sogra não sabe e não consegue separar as coisas. É uma desgraça. Como é importante a posição de uma sogra sábia. Você, sogra, é uma mulher sábia? A sua sogra é uma mulher sábia? Que bom, que bênção. Veja, Noemi, ela foi uma sogra sábia, inteligente. Foi uma sogra diferente. E ela estimulou o casamento da sua nora viúva. E o casamento aconteceu, gente. Aconteceu. Aí agora vamos ver a restauração? Você pergunta, legal, mas qual foi a restauração? E eu acho isso lindo o que eu vou dizer para vocês agora. Porque Ruth casou-se com Boaz. Ela se casou com ele e ela teve um filho que se chamou Obed. Qual é o nome? Obed. Quem é que foi Obed? Obed foi pai de Jessé. E Jessé foi pai de quem? Davi. Então Obed era o quê de Davi? O avô. O avô de Davi. Mas, nesse momento, o pequeno Obed, ele é criado por quem? Ele é criado pela avó, por Noemi. Gente, que coisa maravilhosa isso. Que coisa maravilhosa. Aquela mulher, veja só, olha a restauração na vida dessa mulher. Uma mulher que não tinha mais nada, que perdeu tudo, perdeu o marido, perdeu filhos, perdeu os bens. Gente, ela não tinha ninguém, era pobre. Deus agora reconstruiu e restaurou a sua vida. E Ruth levou Noemi para morar com ela. Bênção isso. E a Bíblia diz no capítulo 4, versículo 16, que Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Colocou o menino no colo e passou a cuidar dele. Ou seja, Deus lhe deu, gente, uma nova motivação. E quem é vovô e vovó sabe muito bem que um netinho é capaz de trazer muitas alegrias para dentro de um lar. É verdade ou não, gente? Veja, esse neto aqui, esse netinho, mudou a vida de Noemi. Glória a Deus. Aleluia. Aquela viúva solitária, pobre, agora teve a restauração da sua casa, a reconstrução da sua família. Gente, como Deus é bom. Por isso que nós podemos dizer mais uma vez, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode dizer isso comigo? Vamos lá, todos juntos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Levante as suas duas mãos ao alto e diga, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. O Senhor é bom, por isso não importa o que você está passando, não importa o tamanho da sua dor, o Deus da providência está com você, creia nisso, e Ele pode restaurar a tua vida, Ele pode reconstruir tudo, porque a Bíblia diz que Ele faz novas todas as coisas. Este é o nosso Deus, o Deus da providência está com você. Ele não vai te deixar, e os caminhos de Deus são caminhos perfeitos, mas os caminhos de Deus são tão diferentes. São tão diferentes, gente. Veja, uma mulher estrangeira que se deitou aos pés de um fazendeiro, agora, gente, está contada na genealogia de Jesus Cristo, porque dessa genealogia nasceu o Messias de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Olha que lindo isso, olha que maravilhoso isso, Ele faz novas todas as coisas, louvado seja o Senhor. Deus pode, deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, principalmente você mulher, nesse dia especial, Deus pode restaurar a tua vida, Deus pode restaurar a tua casa, Deus pode reconstruir a tua vida, o teu casamento, a tua família, e se porventura o teu casamento já acabou, você está dizendo assim, Ronaldo, não tem mais jeito. Meu casamento já era. Eu já não tenho mais o que fazer, não há mais
possibilidade de uma reconciliação. Eu quero dizer para você algo muito importante, para trazer paz ao seu coração. Eu quero dizer para você que o Senhor é o Deus de toda graça, Ele é o Deus de toda providência, Ele é o Deus da segunda chance. Ele é o Deus que pode restaurar a sua vida. O Senhor pode escrever uma nova história para você. O Senhor pode trazer uma nova alegria, uma nova paz. Ele pode trazer um novo tempo, um recomeço. Eu creio, meu irmão, minha irmã, que Deus pode encher o seu coração de alegria, porque Ele é o Deus de toda a alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor renova as nossas forças. Na plenitude da presença de Deus, quando estamos na presença do Senhor, somos revestidos de alegria. Ele é o Deus de restauração. E as coisas da nossa vida, as coisas antigas, ficam para trás e tudo se faz novo. Você crê nisso ou não? Por quê? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E Paulo diz, então agora, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, nós não vamos desistir, nós vamos avançar, nós vamos lutar, nós vamos batalhar. Porque, gente, deixa eu dizer para você, fé não é vencer o tempo todo, fé não é isso. Tem muita gente que pensa que fé é transformar impossível em possível. E muitas vezes isso não acontece. E logo a gente se enche de acusação e diz assim, puxa, então não tive fé. Não, fé não é isso. Fé é continuar. Fé não é vencer sempre. Fé é continuar. O que é fé, irmãos? Continuar o quê? Lutando, batalhando, me esforçando e crendo que o Senhor é por mim. E se Deus é por mim, quem será contra nós? Quem será contra mim? Louvado seja Ele. Você crê nessa verdade? Oh, meu irmão, minha irmã, eu quero terminar essa mensagem com vocês para nós orarmos. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: primeiro, nós nos identificamos com Noemi na dor. Segundo, nós nos identificamos com Noemi na providência de Deus. Em terceiro, nós nos identificamos com Noemi na restauração. Gente, a história que eu contei para vocês, a história desta família, a história desta mulher, a história que nós acabamos de ler e meditar, é uma história de restauração. E eu tenho uma boa notícia para você. Deus quer fazer novas todas as coisas na sua vida. Você crê nisso? Ele quer fazer novas todas as coisas. Deus quer agir. Ele quer agir na sua vida. E agindo o Senhor, quem é que vai impedir? Algum homem consegue impedir o agir de Deus? Algum demônio consegue impedir o agir de Deus? Alguma circunstância consegue impedir o agir de Deus? Não. Basta uma palavra do Senhor e tudo muda. O homem traça os seus planos, mas a palavra certa, a última palavra, vem dos lábios do Senhor. Se Ele liberar uma palavra de vitória hoje para a sua vida, saiba que tudo vai ser diferente, tudo vai ser transformado na sua vida e na sua casa. Louvado seja Ele. Por isso, você mulher, você mãe, que se identifica com essa história, que se identifica com a história aqui de Noemi, saiba do seguinte: Deus conhece a sua dor. Deus sabe muito bem o tempo que você está enfrentando, as noites que você não consegue dormir, o tempo que muitas vezes você fica dentro do banheiro chorando, sozinha, por causa dos seus filhos, ou por causa de um casamento que está se desfazendo. Deus está vendo tudo isso. Deus sabe de todas as coisas. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Não tem como a gente esconder de Deus, é ou não é? Ele sabe o tamanho da sua dor. Ele conhece e Ele se compadece de você. E eu creio que nessa noite Ele está providenciando cura para você, para a sua dor.
Ele está providenciando um renovo, um alento, e Ele vai restaurar a sua vida e a sua casa. É isso que você deseja? É isso que você deseja mesmo? Essa é a boa notícia que nós temos nessa noite. Assim como Ele transformou a situação da vida de Noemi, Ele pode fazer isso com você também, nessa noite. Louvado seja o nome dEle. E para você, marido, filho, filha, avô, avó, essa boa notícia é para você também. É para todos nós. Deus ama a família e Ele quer restaurar a tua casa. Que seja assim, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.